Olá, aventureiros! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Jornada Sem Fim. E no assunto de hoje, eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o que era e o que não era em cada era do universo de Tolkien. Muita era, né? Numa frase só. Mas vocês vão entender. Pois é, agora com a chegada aí de Anéis de Poder, né, na Amazon, entrou na rotina de todo mundo tá aí assistindo toda semana e se maravilhando com as coisas do universo de Tolkien. E por conta disso, eu tenho visto aparecer na internet muita gente se perguntando o que afinal são as eras, né, dos Senhor dos Anéis. O que é a primeira era, o que é a segunda era, a terceira era, quantas eras são? Essa resposta é um pouco mais complicada do que só falar, são X eras. Então, o que eu resolvi fazer? Eu não vou fazer um vídeo inteiro explicando todas as eras, porque apesar da gente conseguir denominar exatamente o que acontece em cada uma, ficaria muito extenso, ficaria muito cansativo, então eu resolvi quebrar em vários videozinhos para vocês poderem digerir isso de uma forma melhor, e aí vocês vão vendo conforme a gente for lançando e vão entendendo mais aí a magnitude, a grandeza do universo de Senhor dos Anéis e de Tolkien de uma forma geral. A resposta simples para essa pergunta, quando você chega para mim e fala assim, Fred, quantas eras são na continuidade, na mitologia de Tolkien? São 4 eras, mais ou menos. Por que acontece? Quando a gente tá falando de as eras, né? Primeira era, segunda era e tal, isso é o que convenciona chamada as eras do Sol, né? No universo de Tolkien. Só que acontece, antes mesmo da primeira era, tinham outras coisas que não eram chamadas de era, mas elas eram grupamentos, né? Momentos ali na continuidade do universo do cânon, da mitologia de Tolkien, que influenciam a primeira, segunda, terceira e quarta era, né? Para facilitar na cabeça de vocês, o que a gente está vendo em Anéis de Poder é segunda era, o que a gente vê nos filmes do Peter Jackson é terceira era, e ao fim de Retorno do Rei, né, é marcado ali, né, quando tem aquela luta final de Retorno do Rei, aí é marcado o começo da quarta era, colocando bem em miúdos, assim, óbvio que tem uma explicação bem melhor para cada uma delas que a gente vai fazer em outros vídeos. Hoje, especificamente, eu vim aqui falar sobre o começo de tudo. Sabe Bíblia? Quando você pega a Gênesis, aí tem aquele papo no começo, né, Deus era o verbo, e aí a terra era sem forma e vazia, e as coisas pairavam, e aí Deus foi e deu forma e começou tudo. Né? É basicamente isso, só que para Tolkien. Então hoje o que eu vim falar com vocês é do começão disso tudo, essa gênese mesmo de tudo, que é chamado de Ainulindale. Ainulindale. É uma coisa que você tem que ir exercitando a pronúncia. A pronúncia em coisa de Tolkien geralmente é algo que você vai errar muito, você vai acertar muito, não tem problema. Isso inclusive é uma outra coisa que eu gosto de falar aqui, que tudo isso que a gente faz de mostrar vídeos pra vocês e contar o que é cada coisa, ninguém é obrigado a saber tudo isso o tempo todo. Né? Em conversa assim, informal entre amigos, a gente mesmo aqui do Jornada às vezes se confunde o que é a primeira era, o que é a Ainulindale, o que é a era da quarta, enfim, é confuso mesmo, não tem problema errar, mas é sempre legal saber um pouco mais para poder adentrar ainda mais aí na lore das coisas. Mas enfim, vamos falar aí da tão famosa Ainulindale, ou também conhecida aí no bom português como a música dos Ainur, né? A grande música. Por que tem esse lance com música, né? O que acontece? No começo existia Eru Ilúvatar, que nas coisas de Tolkien é basicamente Deus Todo-Poderoso, né? Ele era, né, Eru, ele era sozinho, tal qual Deus, e aí é dito que em dado momento ele criou os Ainur, né? Ele criou esses seres para fazer companhia a ele, porque ele estava sozinho, coitado, lá no meio do nada, não existia nada, não existia nem universo, só tinha Eru no meio disso tudo, e ele criou os Ainur para fazer companhia para ele. E nesse meio do nada, ele chegou e falou assim, gente, me entretenham o pai, vamos fazer uma música. E aí ele propôs para esses seres que ele tinha acabado de dar vida, né, da existência, falando melhor, propôs temas musicais. Ele falou, o que vocês acham de fazer uma música assim, uma música assado, vamos tentar compor desse jeito. E eles começaram todos a entoar essa música aí que Eru Ilúvatar, o grande criador e tudo mais, ele propôs para eles assim fazerem. Todos estavam felizes, estavam contentes, cantando a música que papai tinha proposto, e aí óbvio que sempre tem um filho problema, e um desses filhos, aí no caso o único que era um filho problema dessa galera,
era Melkor, que é um nome que talvez você já tenha escutado aí em algum lugar vendo Coisa dos Seus Anéis, talvez até na própria Anéis de Poder. Melkor eventualmente vai ser conhecido como Morgoth também, mas aqui a gente vai chamar ele só de Melkor, ainda não era chamado de Morgoth. Ele, enquanto os irmãos ali, os outros Ainur estavam criando a música que Eru tinha pedido, ele começou a criar a própria música. Começou a zoar o barraco. Todo mundo, pelo menos acontece na minha cabeça, todo mundo tava lá compondo uma belíssima música clássica, com alaúdes e trombetas e tal, e Melkor puxou uma guitarra e começou a fazer um metal pesado, sabe? É mais ou menos isso. E aí todo mundo ficou meio assim, né? Os Ainur ficaram esquisitos, Eru não gostou quando começou a tocar essa música dissoante à música dele. Vejam que tudo em Senhor dos Anéis é muito, ainda mais nessa parte, assim como na Bíblia, né? Em dados momentos é muito interpretativo, né? Então esse lance de, ele propôs uma música, um tema, e aí o filho rebelde quis enfiar o tema dele no meio, então ele era um grande rebelde, né? Lembra muito uma outra história, né? De um cara, um criador que tinha um filho rebelde, que vira o maior inimigo dele. A métrica é bem parecida. E aí ele começa a fazer essa música dissoante aos ouvidos de Eru e dos outros, e aí Eru, como ele era o todo-poderoso e tal, e é um cara compreensivo, ele chegou e falou, não, vamos parar com isso, vamos, Melkor, para aí com esse negócio, essa música esquisita, eu vou propor uma música ainda maior, ainda melhor, ainda mais bela, mais plena, mais incrível. E aí ele começa a ensinar os outros, né, os Ainur, a cantar essa nova música, ele propõe esse novo tema, e aí tudo começa a estremecer, e eles começam a cantar essa coisa, né, compor esse tema que o grande criador tinha falado, e aí ele resolve então mostrar aos Ainur o que exatamente a música deles estava criando, né? E aí ele fala, tá vendo? Com todo o poder e a canção que vocês estão fazendo, vocês estão criando isso aqui. Então ele revela para eles o que vai vir a ser Arda. Arda é o quê? A terra do universo dos Senhor dos Anéis. Isso também é legal aí falar para vocês, né? A gente tem Arda é a terra, como eu já tinha explicado num outro vídeo, e Ea, com treminha, é o universo, né? Ea significa ser, né? Tipo, ser ou estar, né? E isso é chamado universo ali no universo de Tolkien. E aí ele fala pros Ainur, tá vendo essa bela música que vocês cantaram e entoaram pra mim? Elas estão dando forma a isso aqui, esse local que vai ser o lar dos filhos de Ilúvatar. O que são os filhos de Ilúvatar, né? São elfos e homens, são os povos que vão habitar Arda, né? E ele fala, tá vendo? Tudo isso que vocês cantaram pra mim deu forma a esse local. E vocês podem livremente, quem quiser, estar livre para descer para esse local e criar mesmo, dar mais corpo, dar mais forma para esse local, para quando esses meus filhos chegarem. Todos estão livres para descer lá. Nesse momento, vamos lembrar aí o que tinha acontecido. Os Ainur tinham cantado e tudo mais, e aí um deles, que era o Melkor, tinha sido dissoante, mas ele tomou um enquadro do pai, e aí ficou mais quieto e cantou junto com os irmãos ali. Foi feito esse local e ele foi proposto, podem descer quem quiser. Agora é bom dar uma pausa e explicar rapidinho qual é o grande lance de Ainur, porque agora vai dividir, né? Porque o que acontece? Tem Eru Ilúvatar, que ele tá acima de todos e tudo, então ele não tá nesse meio. E aí tem os Ainur. Os Ainur, eles são, né, o grupamento maior. Dentro deles tem os Maiar e os Valar. Fred, qual é a diferença de Maiar e Valar? Vamos lá. Eru Ilúvatar é o grande deus poderoso, ele está acima de todos e de todos. Aí tem os Ainur. Os Ainur se dividem em dois grupamentos, que são os Valar, que são os maiores desse grupamento, e os Maiar, que são os menores, que eles servem para servir aos Valar. O que acontece? Eles não foram criados os Maiar não foram criados pelos Valar. As pessoas confundem um pouco isso. Não, eles foram todos criados juntos, mas uns servem para servir os outros. É como se os Maiar fossem valetes dos Valar. É como se, colocando de uma forma bem simples, cada Valar tem um Maiar de tiracola, assim, para acompanhar ele, ajudar ele a fazer as coisas. Quando Eru propôs assim, agora isso aqui que vocês criaram com a bela canção, que vai ser a morada dos filhos de Ilúvatar, quem quiser descer e pode ajudar a dar forma. Nessa, os Valar desceram, né? Quais Valar são esses? Bem, a gente tem Melkor, né? Que Melkor é o pilha errada, é o filho problema, é o cara que vai se tornar o inimigo escuro do mundo, né? Melkor vai descer ali também. Tem também Maue, que é o rei, né? O mais velho de todos. Tem Varda, que é a Senhora das Estrelas. Aule, que é o minerador.
Ivana, que é a senhora da vegetação, do verde. Ulmo, o senhor das águas. Tulkas, o grande guerreiro. Nessa, a senhora da alegria. Orome, o caçador. Vana, a que é sempre jovem. Niena, a senhora da compaixão. Irmo, que é o senhor dos sonhos, é tipo Sandman. Este, que é a curadora. Namo, que é o senhor da casa dos mortos, esse é bem irado. E Vaire, a tecelã. Né? Toda essa galera desce, né? Todos esses Valar descem ali pro que eles acabaram de criar. E junto deles vai acompanhado também um monte de Maiar, né? Que são esses ajudantes dos Valar, né? E aqui que tá o grande lance. Porque nesse período agora da Aina Undale, o que acontece? Tudo começa a ir ganhando forma mesmo. Então você viu que cada um dos Valar tem um propósito, né? Ele tem um subtítulo que é basicamente o que eles fazem, né? Ou seja, cada um vai ficar responsável por fazer isso ali na Terra, né? Então um vai dar o shape das montanhas, o outro vai criar as águas, o outro vai vegetar tudo. E enquanto eles estão fazendo essas coisas bonitas ali, de tipo, eu vou criar, sei lá, vou criar esse pinheiro, eu vou criar essa montanha. Enquanto eles estavam fazendo essas belas coisas, Melkor estava fazendo o que ele fazia de melhor, que era fazer o pior. Então, tudo, né? Vamos lembrar aí que no Aina Undale, que a gente falou, é a música, né? A grande música. Tudo é feito, né? Ali no Silmarillion, principalmente, descreve que tudo é feito na base da música, né? Como se eles fossem cantando e as coisas fossem tomando forma. Então, basicamente assim, eles estão compondo uma música bonita e essa música gera matéria. E ao mesmo tempo, enquanto eles estão fazendo isso, o Melkor está cantando em cima e atrapalhando. Então algumas coisas que eram para sair muito belas e muito bonitas saem com alguns problemas, né? Porque ele tá inserindo a individualidade dele dentro dessa criação coletiva. Esse é o grande lance desse momento aí da música dos Ainur. O que acontece? É uma grande alegoria para esse pensamento individualista dentro de um pensamento comum, né? Porque ali o que Eru faz é falar para todos eles criarem algo belo juntos, né? Eles são meio que todos eles são facetas de Eru, né? Todos eles são como se fossem coisas que compõem Deus, né? E aí, uma dessas coisas é dissuante. Ela quer ser maior do que Deus, ela quer ser maior do que Eru, ela quer inserir a vontade dela acima da vontade desse todo. E aí nessa, né, assim como vários contos de seres angelicais, seres celestiais e de outros planos que se rebelam, Melkor também faz alguns caírem, né? Alguns, não os Valar, os Valar tirando Melkor se mantêm puros a Eru, né? Continuam ali criando tudo e tudo mais, mas Melkor consegue levar alguns dos Maiar nesse meio. Por exemplo, né? Lembra que eu falei que os Maiar, eles são ali, pessoas, entre aspas, que acompanham essas outras pessoas que são os Valar, né? Que são os maiores. Nesse meio, por exemplo, os que vieram a ser os Balrogs foram Maiar que se seduziram por Melkor. Isso é uma outra coisa que é legal de falar também. Quando todos os Ainur, sendo Valar ou Maiar, eles caíram na Terra, foram para a Terra, nada nesse momento ali da existência tinha uma forma física. Então assim, não é como se eles tivessem descido com braço, perna, cabelo, não. Eles eram só uma existência, uma energia. E aí, em dado momento, depois que eles já tinham criado grande parte das coisas, não todas, mas grande parte das coisas, eles decidiram se dar uma forma física. Eles decidiram se deixar prontos para quando esses filhos de Ilúvatar chegassem. Porque o que bateu na cabeça deles? Talvez eles cheguem e não entendam como nós somos, por nós não temos essa forma tangível, física. E aí você vê que cada um dos Valar, dos Maiar, eles escolhem a própria forma. E é por isso que, por exemplo, a gente tem um Maiar que é o Gandalf, que ele é um dos Maiar, e a gente tem também um Maiar que é um Balrog, por exemplo, aquele Balrog gigante que tem em Minas Moria, né, o Durin's Bane lá, ele é um bicho da mesma classe do Gandalf, mas um diabão gigante e o outro é um humano, não humano, né, mas um ser humanoide ali não tão gigantesco e não tão monstruoso. Então assim, eles meio que escolhem a forma. Enfim, outras coisas também que acontecem na Ainulindale, viu como é complicado de dizer, é que a gente tem, por exemplo, algumas tretas entre ali os Valar, né, individualmente. Por exemplo, a gente tem Melkor sempre é o pilha errada,
E ele, em dado momento, ele começa a invejar os outros Valar, porque todos eles têm um Maiar para acompanhar, minimamente um Maiar para ajudar eles a fazer o trabalho deles. Já Melkor não tinha. E aí ele começa a invejar os irmãos, e um dos que ele inveja é Aule. E Aule, quem era ali o chaperone, quem era o ajudante, o braço direito de Aule, ninguém menos que um rapaz chamado Sauron. E aí Melkor começa a ficar ali no vidinho de Sauron, vem pra cá, vem pro meu lado, vamos fazer um metalzão pesado aqui enquanto eles estão cantando essa música chata. E aí Sauron vai ser corrompido e vai virar aí o braço direito, ou o braço esquerdo, sei lá, se você pensar no lado contrário das coisas, de Melkor. E é por isso que ele é o inimigo do mundo depois do grande inimigo do mundo que é Melkor. Tudo isso antes de sequer existirem homens, elfos, anões, Primeira Era, Segunda, Terceira, Quarta Era. Viu como é muita coisa? Isso porque eu tô dando uma versão resumida aqui de toda essa fábula, esse mito da criação, essa coisa quase que interpretativa do Tolkien. Né? Isso é uma coisa muito legal, né? O Tolkien ele é um cara extremamente detalhista e ele consegue descrever um azulejo da parede, mas ao mesmo tempo ele também consegue descrever uma coisa completamente etérea, como um mundo e um universo que é criado na base da música e de seres que vão tomando forma, enfim, muita coisa aí. Uma coisa que é legal também é que, por exemplo, a gente, nesse momento todo que a gente tá falando, a gente tende a imaginar algo com visível, né? Não que não fosse visível, mas nesse momento da existência ali, da criação, não existiam focos de luz no mundo, né? Então vai ter um dado momento em que os Ainur eles vão criar duas tochas, dois postes luminosos que vão ficar cada um numa beira do mundo, porque, enfim, o mundo ele não era um globinho, né? Ele era uma coisa um pouco mais plana, diferente da nossa Terra que é redonda e não terra plana como muita gente pensa. Pois é, em cada ponta do mundo ficou um poste que iluminava e tudo mais. Enfim, esse foi um jeito extremamente simples e resumido de explicar para vocês o que veio antes de tudo que veio no universo de Tolkien aí, a grande canção dos Ainur. Nos próximos vídeos a gente adentra ainda, vai ter briga por árvore, vai ter briga por luz, depois vai começar a primeira, segunda, terceira, quarta era. A gente vai ver um pouquinho de cada vez, um em cada vídeo, para poder ir digerindo isso aos poucos, de uma forma mais divertida e didática para todo mundo. Agora, depois desse nosso momento aqui, que foi quase uma aula de religião, porque é o que eu sempre comento, né? O Silmarillion, que é da onde eu tiro boa parte dessa explicação que eu estou dando para vocês, ele é um livro que não é para ser lido como um livro normal é lido. Tipo, você não pega... Você pode pegar e ler ele normalmente, mas o Silmarillion é quase que um material de estudo. É o que eu sempre falo. É bom, de tempo em tempo, pegar o Silmarillion e ler como se fosse quase que um livro histórico mesmo, de você pegar a cada momento, assim, legal, aqui ele criou tal coisa, aqui foi tal conflito, porque te ajuda a tentar ter uma visão maior desse todo que é o universo do Senhor dos Anéis. Comentem aqui embaixo, vocês que nunca tinham escutado falar dessa música dos Ainur, o que vocês acharam? Qual os paralelos que vocês veem com outras mitologias? Porque, não se enganem, o Tolkien se baseia em muitas outras mitologias para criar dele também. Comentem também o que vocês acham que desses elementos pode vir a vazar aí para Anéis de Poder, né? A gente está falando de uma coisa muito antes da Segunda Era, mas não deixa de ter elementos que podem influenciar no que está acontecendo lá. Então sempre ajuda a vocês a criarem as teorias de vocês. Se você não segue a gente ainda nas redes sociais, é muito fácil, é só você procurar a gente em Jornada Sem Fim _, tanto no Instagram quanto no Twitter, e a gente continua esse nosso papo sobre Tolkien por lá. E claro, se você não é inscrito, não deixe de apertar aqui o botão de se inscrever, clicar no sino, porque quando aparecer aqui de novo, falando de mais uma era, mais um momento, mais uma aula de religião tolkieniana, você vai ser alertado na hora, certo? Foi muito bom trocar essa ideia com vocês. Um grande abraço e a gente se vê na nossa próxima aventura.